Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem um tema que é, assim, ao mesmo tempo fascinante e um pouco desconfortável, eu diria. Vamos mergulhar em uma das mensagens mais duras e diretas da Bíblia. Exatamente. A gente está falando do sermão do profeta Jeremias, entregue no lugar mais sagrado de Israel, bem no portão do Templo de Jerusalém. É uma passagem que fica no capítulo 7 do livro de Jeremias e que força uma reflexão, sabe, sobre o que realmente significa ter fé. E para nos guiar nessa exploração, a gente vai usar o texto bíblico na versão Nova Almeida atualizada e, de forma muito especial, os comentários do teólogo Charles R. Dyer. O trabalho dele é fundamental para a gente entender o contexto da época. O contexto histórico e cultural, que é a chave, né, para destravar o peso real dessas palavras. Isso. E a nossa missão aqui é entender uma contradição. Por que um povo tão, externamente religioso, que tinha tanto orgulho do seu templo, recebeu uma advertência tão severa? Pois é. Vamos investigar a diferença crucial entre a religiosidade de fachada e uma fé que transforma de verdade o jeito de viver. Para começar, vamos pintar o cenário, que é muito cinematográfico. Deus não manda Jeremias para um lugar qualquer. A ordem é bem clara. Fique no portão do templo. O lugar de maior movimento, o centro da vida religiosa. E ele tinha que falar para todo mundo que entrava para adorar. E esse povo, pelo visto, tinha uma espécie de slogan, né? Sim, um mantra que eles repetiam com muita confiança. E Jeremias já chega confrontando isso. O versículo 4 diz: "Não confiem em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, eis o templo do Senhor." Essa repetição tripla. Então, o comentário do Charles Dyer aqui é brilhante. Ele explica que essa repetição não era só uma afirmação de fé, tipo, nós acreditamos em Deus. Funcionava mais como um talismã. Um talismã? Como assim? Um amuleto da sorte? Exatamente essa a ideia. A crença popular era que, como o templo era a morada de Deus na Terra, a sua simples presença física em Jerusalém garantia a proteção divina. Entendi. Era uma espécie de apólice de seguro cósmica. Não importava como eles viviam de segunda a sexta. Contanto que o prédio estivesse de pé, eles estavam seguros. Nossa, essa ideia de talismã muito forte. É como se o prédio desse um passe livre moral. Tipo, Deus não vai destruir a própria casa, então a gente está protegido aqui de baixo. Exato. Mas a mensagem de Jeremias vai direto ao ponto. Não existe passe livre. Quais eram as condições que eles estavam quebrando de forma tão gritante? A mensagem de Jeremias é um grande se, então. Deus diz que eles poderiam continuar na terra em segurança se cumprissem algumas condições. E o Dyer ajuda a organizar isso. A primeira, corrijam a sua conduta e as suas ações. Em outras palavras, parem com a hipocrisia. Isso. A segunda era praticar a justiça uns com os outros. Ou seja, a fé não era só vertical entre a pessoa e Deus, tinha que ser visível horizontalmente no tratamento entre as pessoas. Precisamente. E ele especifica: parem de oprimir os mais vulneráveis. Ele cita 3 grupos. O estrangeiro, o órfão e a viúva. Sim, as pessoas sem rede de proteção social na época. A terceira condição era não derramar sangue inocente. E a quarta, que era um problema crônico. Deixar de adorar outros deuses. Exato, abandonar essa prática. E a acusação fica ainda mais pesada, né? Jeremias lista uma série de pecados graves: roubo, assassinato, adultério, perjúrio, idolatria a Baal. E depois ele descreve a cena. Eles fazem tudo isso e em seguida vão para o templo, ficam diante de Deus e dizem: estamos salvos. É nesse ponto que vem a frase de impacto que ecoa até hoje. Sim, quando Deus pergunta se a casa dele se tornou um covil de salteadores. Essa metáfora é poderosíssima. E a análise do Dyer ressalta isso. Eles tratavam o templo literalmente como um esconderijo. A palavra covil sugere um lugar onde ladrões se escondem depois de cometer seus crimes, sabe? Um lugar para se sentirem seguros e dividir o roubo. Sei. Eles viviam de forma corrupta e depois corriam para o templo como se dissessem: ufa, chegamos na base, estamos seguros aqui. É uma imagem chocante.
transforma um lugar de santidade. Num esconderijo para criminosos. Exato. Fico imaginando a reação dos sacerdotes e do povo ouvindo Jeremias gritar isso no portão. Ele não deve ter feito muitos amigos naquele dia. Com certeza não. Eles transformaram um lugar de adoração num álibi para o pecado. Exatamente. Em vez de o templo ser a fonte de inspiração para uma vida justa, ele se tornou a justificativa para continuar uma vida de injustiça. Esvaziaram completamente o significado do lugar. E Deus, através de Jeremias, estava dizendo: vocês acham que eu não estou vendo. Vocês transformaram minha casa num esconderijo, mas ela não vai proteger vocês do meu julgamento. É isso. Para uma acusação tão grave, Jeremias precisava de uma prova irrefutável. E ele usa a própria história deles como uma arma, certo? Ele joga o nome Siló na conversa. Para quem não conhece, o que era Siló e por que esse nome teria um peso tão grande para eles? A menção a Siló é a jogada de mestre do sermão. Dyer explica que Siló foi o primeiro centro de adoração de Israel na Terra Prometida. Muito antes de Davi conquistar Jerusalém, o tabernáculo, a tenda sagrada, que era, assim, o templo móvel de Deus, ficou em Siló por uns 300 anos. Era o templo original, digamos assim. Exatamente. Era o coração espiritual da nação. O lugar onde a Arca da Aliança ficava, onde o sacerdote Eli e o jovem Samuel serviram. Uma memória nacional muito forte. Muito. Então, quando Jeremias diz: vão agora a Siló, o meu lugar onde no princípio fiz habitar o meu nome, ele está tocando nessa memória. E aí vem o golpe final. E vejam o que eu fiz com aquele lugar por causa da maldade do meu povo de Israel. A mensagem é brutalmente clara. Acham que este prédio em Jerusalém é intocável. Lembrem-se do que aconteceu com a minha primeira casa quando o povo pecou. Ele está dizendo: eu já abandonei um lugar sagrado antes. Não pensem que não farei de novo. A presença de Deus não estava presa a um endereço, a um CEP. Exatamente. E o que é fascinante é que, como o Dyer menciona no comentário dele, a arqueologia moderna parece confirmar isso. Sério? Sim, escavações em Siló mostram uma camada de destruição violenta datada de mais ou menos 1050 a.C., que corresponde à época em que os filisteus derrotaram Israel e capturaram a Arca da Aliança. Nossa! Então, o povo que estava ouvindo Jeremias sabia dessa história. Ele usou um trauma histórico para provar que a paciência de Deus tinha limites. E que nenhum edifício, por mais sagrado que fosse, era mais importante que a obediência. É incrível pensar no impacto que isso deve ter tido. É como se hoje alguém dissesse que uma catedral histórica vai ser destruída da mesma forma que uma antiga capela esquecida. O choque deve ter sido imenso. E a partir daí a mensagem fica ainda mais sombria, não é? Sim, o tom muda de advertência para sentença. Deus diz a Jeremias algo quase impensável para um profeta. Ele fala: não ore por este povo, nem levante por eles clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Isso é gelado. Chegar ao ponto em que Deus, que é descrito como misericordioso, diz ao seu profeta: nem adianta orar por eles. O que eles poderiam estar fazendo de tão terrível para que a porta da intercessão fosse fechada? O texto descreve uma idolatria que não era só um erro pontual, mas algo sistêmico, sabe? Enraizado na cultura e na vida familiar. O profeta aponta para a adoração à Rainha dos Céus. Quem era essa Rainha dos Céus? Cujo culto era muito popular. E o mais chocante era como isso acontecia. Não era algo feito às escondidas. Pelo contrário, Jeremias descreve um cenário doméstico, quase bucólico, se não fosse trágico. Ele diz: os filhos apanham lenha, os pais acendem um fogo e as mulheres amassam a farinha para fazer bolos para a deusa. A família inteira envolvida. Sim, a idolatria tinha se tornado um projeto familiar. A família, que deveria ser o núcleo de transmissão da fé no Deus de Israel, virou a unidade de produção da idolatria. Que inversão terrível! Mas, se não me engano, tinha algo ainda pior acontecendo. Sim. A prática mais abominável, a que o texto se refere como a gota d'água, acontecia no Vale de Ben-Hinnom, num lugar específico chamado Tofete. E o que era feito lá? Lá, eles praticavam a forma mais extrema de idolatria pagã.
o sacrifício de crianças. Meu Deus. Eles queimavam seus próprios filhos e filhas no fogo, um ritual para deuses cananeus como Moloque. E o texto faz questão de dizer que isso era algo que Deus não ordenou, nem lhe passou pela mente. É difícil até de processar uma imagem dessas. Queimar os próprios filhos num ritual religioso. É o fundo do poço da depravação humana. E o Dyer acrescenta um detalhe linguístico fascinante sobre o nome Tofete. Qual? A origem da palavra é incerta, mas uma teoria é que venha de uma palavra hebraica para fogão ou forno, uma referência direta e macabra à prática de queimar as vítimas. Ele também menciona que, mais tarde, é provável que os escribas judeus tenham inserido as vogais da palavra hebraica para vergonha, boshet, no nome Tofete. Para marcar o lugar. Exato, para marcá-lo para sempre como um lugar de absoluta vergonha e repulso. Um lugar de vergonha. Então, esse lugar de horror, o Vale de Ben-Hinnom, tem um destino profetizado à altura de sua profanação, imagino. Sim, a profecia de Jeremias é de uma justiça poética terrível. Ele diz que chegará o dia em que aquele lugar não será mais chamado de Tofete ou Vale de Ben-Hinnom, E sim de... Vale da Matança. A razão? Após a invasão babilônica, haveria tantos mortos em Jerusalém que não haveria lugar para enterrá-los. O vale se tornaria uma gigantesca vala comum a céu aberto. O lugar onde eles tiraram vidas inocentes se tornaria o lugar onde seus próprios corpos seriam jogados sem honra. Exatamente. Os cadáveres ficariam insepultos, servindo de comida para aves de rapina e animais selvagens, o que, para a cultura da época, era o destino mais humilhante e desonroso possível. Certo. E aqui o Dyer nos lembra de um legado duradouro dessa imagem. O horror do Vale de Hinnom, com seu fogo, morte e corrupção, foi tão marcante que seu nome, em grego, Geena, foi adotado no Novo Testamento. Como uma das principais imagens para descrever o inferno. O lugar do juízo final. Isso mesmo. Que conexão poderosa. A profecia de Jeremias sobre aquele vale específico nos arredores de Jerusalém acabou moldando a linguagem teológica para descrever o destino eterno. O horror terreno se tornou símbolo do horror final. E como a profecia termina? De forma melancólica, anunciando silêncio. Toda a alegria cessaria na terra. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de alegria e a voz de contentamento, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra se tornará em desolação. O fim de uma era. E tudo começou com a falsa segurança em um prédio. Então, depois de analisar tudo isso, qual é a grande lição? Essa análise do capítulo 7 de Jeremias, com a ajuda fundamental dos esclarecimentos de Charles Dyer, nos deixa uma mensagem central muito clara. Existe um perigo imenso em confundir rituais, símbolos e locais sagrados com uma fé verdadeira e viva. Sem dúvida. Deus estava dizendo que um templo, por mais magnífico que fosse, se torna inútil e até um insulto quando a justiça, a compaixão e a obediência são abandonadas. Isso nos leva a uma questão que transcende o texto antigo e nos atinge diretamente hoje. Sim. Se o Templo de Jerusalém, um lugar fisicamente dedicado a Deus, pôde se tornar um covil de salteadores aos olhos dele por causa do coração e das ações do povo, Sim. quais são as falsas seguranças ou os templos modernos nos quais as pessoas podem se apoiar hoje? Boa pergunta. O que a gente usa como um talismã, seja uma instituição, uma tradição, uma filiação ou até o nosso próprio conhecimento, que nos dá uma falsa sensação de segurança e nos impede de viver uma fé autêntica, baseada na justiça e no amor ao próximo. É a pergunta que fica. O que, na nossa vida, a gente trata como um amuleto de segurança, nos distraindo do que realmente importa? Uma reflexão e tanto para a semana. Deus abençoe todos os ouvintes.